Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, gratidão, Senhor. Gratidão pelo dia de hoje, pelo sopro de vida, pelo pão de cada dia, pão físico, pão espiritual. Gratidão, Senhor, sobretudo pela salvação. Gratidão, Senhor, que por conta da tua salvação nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, estudando a tua palavra, procurando aprender mais de ti, Senhor. Gratidão, Senhor, até pelas circunstâncias adversas, porque elas nos colocam no prumo, Senhor. Elas nos ensinam, Senhor. Elas nos diz os praquês da vida, Senhor. Porque, Senhor, tantas vezes que passamos dificuldades e, ao invés de agradecermos, murmuramos. A murmuração não vem de ti, Senhor, mas vem do outro lado. Vem do lado trevoso. Ensina-nos, Senhor, a ser gratos, independente das circunstâncias, Pai. Independente das adversidades. Porque é garantia, Jesus já disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Com Ele somos mais que vencedores, contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Ah, Pai, se não fosse a Tua providência, se não fosse as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e que não somos consumidos por conta disso, Pai. Ah, se não fosse isso, Pai, que seria de nós, Pai? Mas estamos aqui agora, vivos, alegres, por estar aqui reunidos contigo, porque como a tua palavra diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos, tu estás conosco. Oh, alegria grande. Muito obrigada, Deus, pelas nossas famílias, filhos, netos, esposo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Pai, arrebanha as pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Que tu possa nos usar, Senhor, que nós possamos ser boca de Deus para pessoas que ainda não te conhecem. Que nós possamos ser sal e luz, como a tua palavra diz. Mandou que a gente fosse sal e luz. O sal que tempera, não salgar de mais nem de menos, mas com equilíbrio, Pai. Com equilíbrio, Pai. Nos dá equilíbrio e sabedoria. Na hora de falar, na hora de calar, na hora de abraçar ou se afastar do abraço, como diz a tua palavra. Que há tempo para tudo, em todo e qualquer lugar há tempo para tudo. Então, que nós possamos ter visão do céu, Senhor. Visão dada pelo Santo Espírito, para sabermos a nossa hora de agir ou de parar de agir, Pai. Em relação às circunstâncias, em relação às muralhas que se erguem à nossa frente, Pai, que nós possamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz a tua palavra, menor semente que há na natureza, que as muralhas cairão, sob o teu decreto, sob o teu poder, não do nosso, mas do teu, Senhor. A fé é que nos importa ter. Aumenta a nossa fé dia após dia, nós possamos buscar a santidade, sem a qual ninguém pode ver a tua face, Senhor. E nós queremos, Pai, ver a tua face. Então, nos ensina. Espírito Santo, vem ser conosco agora. Vem ser quando já estás conosco, mas vem colocar palavra em nossas bocas. Que tudo que for dito e feito aqui seja para edificar o reino dos céus, que seja para ensinar, que seja para elevar o nosso espírito, não elevar em termos de jactância, de orgulho, meu Deus, que isso não faz parte do reino, mas em humildade, cada vez mais, de sabermos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então, ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última ceia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado,
Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparamos a refeição da Páscoa? Então, Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Meu Deus. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Meu Deus. Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Aleluia. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês, que está aqui comendo comigo, vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. E Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Hum. Que começa a ficar triste aqui a história, né? A gente vê a trajetória de Jesus, todos os sinais que ele vem dando da sua autoridade, do seu propósito, do seu caminho, esses 3 anos e meio, né, do ministério de Jesus foi algo assim extraordinário sobre todos os pontos de vista. E não bastasse todos os milagres em tempo real ali, ao vivo e a cores que ele vinha fazendo, né? Os demônios sendo expulsos, cego enxergando, mudo falando. Ele prediz aqui as coisas que vão acontecer com uma exatidão e um detalhe assim fora de série, né? Ele ele diz no detalhe aqui, né? Marcos narra para a gente exatamente o que Jesus disse. E ele fala que no 13, ele fala: Então Jesus enviou 2, né, dos seus apóstolos a Jerusalém e lhes deu as instruções, dizendo: Ao entrarem na cidade, olha só, hein? Um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Siga-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. Olha só. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande
no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então, os discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia lhe dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. É, na verdade, eu não sei. Eu não sei se isso daqui já havia sido combinado por Jesus ou se ele preveu algo que vinha acontecer, né? Se alguém souber e quiser relatar para nós, tá? Vai ser muito bem-vindo. Na minha Bíblia aqui, deixa eu ver, 14, 13, 15. As instruções de Jesus para os discípulos se assemelham às de 11, 2, 6. Está escrito 11, 11, 2, 6. 11, 2, 2 ao 6. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão ali amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele, e o devolverá em breve. Os dois discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Aqui, é, aqui, realmente, na minha Bíblia explica, né, que essa altura da narrativa de Marcos já foram mencionados vários relatos sobre o conhecimento sobrenatural de Jesus, ou seja, não se trata aqui de algo que Jesus havia combinado com esse homem de antemão. Ele simplesmente, com o seu poder, com a sua onisciência, ele instruiu os seus discípulos o que eles haveriam de fazer. E eles fizeram conforme ele lhes havia instruído, e tudo aconteceu como planejado. Isso me diz também, né? Não só me diz, isso nos relembra, irmãos, a onisciência de Jesus, a onisciência do Pai. Ele sabe de todas as coisas. E cabe a nós simplesmente obedecer, né? Cabe a nós seguir as instruções de Jesus. Então, eles foram seguindo ali e encontraram exatamente como Jesus os havia instruído. E prepararam ali a refeição da Páscoa. E aí é anunciado a traição de Judas, né? Eu me entristeço muito com essa passagem, porque o próprio Jesus diz aqui no final, né? Mas que. Deixa eu achar aqui. É um dos 12, no 20. É alguém que come comigo da mesma tigela. E ele diz: pois o filho do homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Meu Deus do céu. Ou seja, é, é triste, né? Não só pelo que haveria de acontecer com Jesus, que aconteceria de qualquer forma, ou se não, ou se ou não Judas ali, o causador, né, dessa traição, mas é muito triste, porque tenho certeza que Jesus gostaria de tê-lo salvado,
assim como ele entregou sua vida para que salvássemos todos nós. E cabe a nós abraçarmos essa bênção, abraçarmos esse privilégio, né? E se vocês me permitirem, eu posso ler aqui um texto que fala sobre Judas. Tudo bem? Está na minha Bíblia aqui. Judas Iscariotes é o indivíduo infame que traiu Jesus ao entregá-los às autoridades. Não se sabe ao certo o significado de nome Iscariotes. Talvez se refira a uma aldeia chamada Queriote. O Judas que aqui se fala não é o filho de Tiago. Entre os apóstolos, Judas Iscariotes se mostrou ganancioso, cuidava da bolsa de dinheiro e roubava das ofertas nela depositadas. Posteriormente, o dinheiro que os principais sacerdotes lhe ofereceram como suborno o convenceu a trair Jesus. Jesus chamou Judas de diabo. E tem uma instrução lá para Jó 6:7. E predisse sua traição. O diabo colocou na mente de Judas a ideia de traição, e Satanás entrou nele quando a trama se concretizou. Judas levou um grupo de soldados e oficiais ao jardim do Getsêmani, no meio da noite. Ali encontrou Jesus e o entregou com um sinal que havia combinado de antemão. Um beijo de saudação. Mais tarde, aparentemente tomado de remorso por haver traído um homem inocente, Judas se enforcou. Fica evidente que Jesus estendeu a deslealdade de Judas como parte do plano de Deus para a redenção, pois tal traição provocou a morte do Messias como sacrifício supremo pelo pecado. Embora Judas tenha colaborado com o plano de Deus, sem dúvida seu fim trágico foi merecido. Teria sido melhor para Judas se ele não houvesse nascido. Seu destino é uma advertência séria para aqueles que parecem cristãos, mas de fato nunca assumiram um compromisso pessoal com Jesus. Ele faz várias menções aqui que eu não citei, mas eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho. Mas tem muitas mensagens aqui, né? Fala muito. A gente pode observar aqui que Judas também era um homem, a Bíblia fala, né, que ele era um homem ganancioso, que ele roubava, e, e, ou seja, ele não abandonou o seu comportamento, né? Ele não, eu acredito que ele não tenha se convertido, aqui tudo indica que ele não tenha se convertido de fato, sabe? Que ele não tenha nascido de novo, mesmo encontrando Jesus. A gente não sabe o que passava na cabeça de Judas, né? Mas aqui ficou muito evidente também que o diabo colocou a ideia de traição na cabeça de Judas. E ele se rendeu a essa ideia. Assim como o homem se rendeu à ideia de provar da maçã, Judas se rendeu à ideia de trair Jesus. E isso, meus irmãos, infelizmente, é o que acontece com todos nós todos os dias. Nós somos trucidados, envenenados o tempo inteiro com pensamentos maliciosos, com pensamentos mesquinhos, com pensamentos gananciosos, com pensamentos traidores, com pensamentos malvados, com pensamentos mentirosos, com pensamentos perversos.
ainda que não cedamos, ou pelo menos na maioria das vezes, isso acontece o tempo todo, com todo mundo. Eu não tenho como saber se mais com uns ou menos que outros, mas com todos nós acontece isso, né? Mas isso aqui também nos ensina que o pensamento vem na hora que Judas deu vazão ao pensamento nele e ele tomou a atitude de trair Jesus, foi quando o próprio Satanás entrou nele. Ou seja, a atitude conta muito, a nossa atitude. Eu me lembro de uma parábola onde Jesus conta que o pai pediu um favor a dois filhos. O primeiro filho disse que faria o favor com alegria, mas não o fez. O segundo filho resmungou e disse que não faria, mas fez. E Jesus pergunta: qual desses vocês acham que fez certo? E Jesus mostra que aquele que agiu corretamente é o que fez certo. Então, que Deus nos dê força, meus irmãos, a todos nós, para sermos resistentes a esses pensamentos pecaminosos que vêm à nossa mente todos os dias, o tempo todo. Muitas vezes em momento de dúvida, outras em momento de raiva, de ira, principalmente, né? Mas tudo que está nas Escrituras, ele serve para nos orientar, né? E aprender com tudo isso que aconteceu, adquirir sabedoria. E aí a gente percebe que, às vezes, um simples pensamento traz consequências terríveis que são capazes de acabar com nossas vidas. Então, acho que a única cura para isso é mantermos nosso único, não cura, né? Não sei se tem cura, mas o único remédio para isso é nos mantermos conectados na videira, pedir muito para Deus, né, pela misericórdia dele, para que ele nos limpe nosso coração, limpe os nossos pensamentos, nos fortaleça diante desses pensamentos terríveis, né? Porque não se engane, esses pensamentos não são só Judas que teve, não. Não importa se a justificativa foi boa. Tem pessoas que falam que Judas fez isso porque ele queria antecipar o reinado de Jesus. Porque ele acreditava que na hora que tentassem prender Jesus, ele ia mostrar a sua glória e algo sobrenatural ia acontecer, como todos os milagres que vinham vindo sendo feitos, com todas essas predições, que Jesus ia fazer alguma coisa para provar que ele era quem ele diz que era, o Filho do Deus Altíssimo, e que nada de mal poderia acontecer com ele. Talvez ele tenha se apegado nisso para fazer o que ele fez, né? Mas a história mostra que não foi bem isso que aconteceu, estava na cabeça dele, né? Talvez essa historinha tenha aparecido na cabeça dele aí por intermédio do próprio inimigo, para persuadi-lo a fazer algo errado e atrair Jesus. Amém? Queria dar oportunidade para todo mundo falar também e a gente Amém. enriquecer. É, aqui em Lucas, já em Lucas 22, James, você falando aí no Judas, né, Iscariotes, aqui diz, né, no verso 3 do capítulo 22 de Lucas, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. O Iscariote dele era sobrenome, conforme está aqui na Bíblia, no capítulo 22 de Lucas, o qual era um dos 12. Então, assim, às vezes a gente tem que estar realmente todo o tempo vigilante. Todo o tempo, porque lá em Provérbios diz que o nosso coração é enganoso. Não sei se é Provérbios ou é Jeremias que diz, não lembro aqui a referência, mas só lembro o versículo, né? A literatura, que o nosso Provérbios coração fala isso, sim. Não, sim, é, Provérbios fala é, assim.
Pronto, que o nosso coração é enganoso. Então, não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente está estudando agora aqui a Bíblia, que a gente vai estar livre de certas artimanhas, das artimanhas, porque o inimigo ele é tão astucioso e ardiloso que ele vem, como a Bíblia diz, com sapatinhos de lã, e engana, e engana, e engana, e aí conforme essa colocação que você fez aí, James, de que Judas, alguns podem achar que Judas fez, aliás, possa ter pensado que iria apressar, né, o sofrimento de Jesus e para ele logo mostrar quem ele realmente era, sei lá, sabemos lá, isso vem nos dizer que não devemos julgar. Sei lá o que passou na cabeça desse homem, só sei que o inimigo persuadiu, né? Ele deu asas ao inimigo persuadir, é isso que a gente tem que ter cuidado. Toda hora, principalmente nos momentos de ira, a gente diz às vezes coisas que, meu Deus, machucam, que ferem as pessoas. Às vezes até pensamentos mesmo, a gente ouve alguma coisa, acha que é por que foi em relação a gente quando nem é, e pode destruir amizades, assim, para a vida inteira. A rejeição também é outra coisa que o inimigo coloca na cabeça da gente, porque está rejeitando que a gente agora é isso, que é aquilo, outro, se converteu ao evangelho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo ele é muito sujo e ardiloso. Porque Judas estava 3 anos e meio andando com Jesus, e olha o que aconteceu. E aí, assim somos nós. Ah, porque eu tenho tantos anos de caminhada com Jesus, eu estou imune a isso? Não, não. Porque às vezes é preciso, é por isso que eu digo, é preciso a gente pedir muito discernimento, para saber que voz, que tipo de voz os nossos ouvidos estão ouvindo e escutando. Se é a voz de Deus, se é a voz do inimigo ou se é a voz da nossa própria carne. Então é preciso muito discernimento. Então, assim, Judas ele agiu aqui movido pela avareza. Enquanto que no mesmo capítulo, ontem a gente viu que Maria agiu pelo amor, né? Derramando aquele vaso de alabastro, o melhor que ela tinha aos pés de Jesus, né? Então, assim, quer dizer, são os contrastes da vida. Maria tinha Jesus, usada pelo Espírito Santo, fez o que fez. O Judas, sabe que é um paradoxo mesmo, luz e trevas? Maria, agida pela luz, fez aqui, ungiu os pés de Jesus. Judas, possuído pelo inimigo, traiu a Jesus, o mestre, com quem ele tinha convivido 3 anos e meio, vendo tudo o que Jesus fazia. Com relação a esse capítulo, ele dá saudade quando a gente lê. Dá saudade quando a gente lê, porque aqui foi a última Páscoa de Jesus, né, aqui na Terra. A última Páscoa e a instituição da primeira ceia do Senhor. Então, ele traz a onisciência de Jesus também. Quando ele fala que tinha um homem que levava um cântaro de água, quer dizer, ele descreveu detalhadamente, né? E também, quando ele diz aqui no verso 20, mas ele respondendo disse, e é um dos 12 que mete a mão comigo no prato. É a onisciência dele também. Quer dizer, Jesus, vez por outra, se colocava, mostrava o atributo divino dele, né? Não só no Monte da Transfiguração, como foi visto pelos 3 apóstolos amados dele, escolhidos, não é amados, é escolhidos, né? De confiança dele, como nesse trecho aqui a gente encontra esses atributos de onisciência de Jesus, quando ele descreve bem assim, bem, que vai encontrar um homem, tudo mais, um cenáculo mobiliado, e lá vocês se preparem a ser. Esses 2 discípulos aqui foram Pedro e João, que ele mandou. Isso está lá no capítulo 22 de Lucas, descrevendo que foi Pedro e João, a quem Jesus mandou para preparar a ceia. E quando ele diz que eu não mais beberei, olha, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E aí é que nós vamos nos alegrar nesse momento, meus amados, que nós vamos... Hoje nós fazemos em memória, né? Nós comemos do pão
tomamos do vinho em memória, mas um dia nós vamos cear com Jesus no reino de Deus. Isso é motivo de regozijo, de alegria, porque, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vejam a importância do louvor aqui. Quer dizer, antes dele sair para ser preso lá no Monte das Oliveiras, ele cantou, porque ele já sabia o que tinha lá na frente esperando por ele. Mas mesmo assim ele cantou. E assim, às vezes o canivete está entrando, é uma linguagem figurada aqui que eu estou usando. Está entrando assim na carne da gente. E a gente dizendo, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então é porque ele vive. Gente, ontem eu estava assim, eu não vou mentir para vocês, eu estava só misericórdia. Mas eu estava o tempo todo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E assim, eu tenho certeza que é cada um de vocês. Cada um tem as suas coisinhas que entristece o coração, muitas vezes entristece o coração, nos traz, assim, muita tristeza, às vezes por incompreensão de pessoas, por injustiças, mas é a gente cantar e saber que um dia a gente vai estar lá, comendo deste pão, bebendo deste vinho, na mesa com o Senhor. Essa é, é o grande lance. Então, assim, realmente aqui começa a se entristecer. Vocês vão se entristecer também e ter saudade, que eu não consigo ler sem chorar, é quando a gente chegar em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. É a última oração que ele faz aqui na terra, dizendo que ele ora não só pelos apóstolos ali, mas ele está orando por todos que hão de crer nele, orando por mim, pelo James, pelo Fábio, Ruth, Tamires, por todos nós, todos que creem nele. Aí sim, vou fechar. Me traz aqui esses trechos. Primeiro, falando sobre Judas, que é um cumprimento de de profecia, né? Lá em Zacarias 11, capítulo 11, 12, 13, ele fala das moedas, né? E essas moedas aqui, o que Zacarias fala, e lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixam. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. E ele fala até um pouco mais. Ele fala que então o Senhor me disse: arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Olha isso, né? Esse aqui foi o preço no qual o Senhor foi avaliado, né? No qual Jesus, né? Deus foi avaliado, né? Pelo um valor de 30 moedas. E isso era uma profecia, né? Assim, tinha que ser cumprida, né? Então alguém tinha que cumprir, né? Que, que é engraçado, assim, né? Porque a gente sabe que isso tinha que ser cumprido e quem que teria que, né, passar por isso, né? Mas ao mesmo tempo Jesus ainda fala aqui no final, né? Ó, mas ai daquele por intermédio, né, de quem o Filho do Homem está sendo traído, né? Melhor fora que não, né, não haver nascido, né? É, um outro ponto que me chama a atenção também esse trecho, naquela época não era comum homens carregarem água, né? Era só mulheres que carregavam águas ou servos. E aí Jesus, Jesus ele não fala para o homem, para eles irem lá e falarem para o homem que estava carregando a água, né? Ele falou, ó, vai lá e fala para o senhor dele, né? O senhor dele, né? Pergunta para o senhor dele. Vai até a casa onde ele entrar e pergunta para o senhor dele, né? Ao dono da casa, né? Onde ele entrar, né? Que o mestre pergunta, né? Onde é o meu aposento no qual hei de comer? E aí, como o James comentou, é muito parecido mesmo com a questão lá do jumento, né? Jesus vai lá e fala, ó, vai lá e encontra, você vai encontrar assim, assim, assado, né? E aí a gente vê a presença divina em Jesus também, né? Quando ele faz isso, né? Aqui na minha Bíblia até fala que poderia até ter sido que Jesus tinha combinado algo, né, com esse rapaz aqui, mas muito provavelmente foi a divindade de Jesus, né? Uma outra coisa que me traz aqui, hum,
Outro dia no Carisma, o pastor falou algo sobre essa passagem da ceia, que ele estava trazendo um paralelo. Se a gente soubesse que a gente iria morrer, qual seria a última coisa que nós faríamos, né? Então, algumas pessoas, né, pensariam em fazer uma viagem, né? Outras pessoas pensariam em passar com a família, né? Outras pessoas, bom, enfim. E Jesus escolheu fazer uma ceia, né? Para ver, pra mostrar para a gente quão importante é, né, a comunhão, né? E, e ele resolveu fazer uma ceia com os irmãos, né? E nessa ceia ele fala sobre o corpo e o sangue de Jesus, né? E que é essa aliança, né? E aí que lá na época ele trouxe, né, esse paralelo, falando justamente que o corpo tá ligado a pão, né? Pão tá ligado ao corpo e o corpo tá ligado à cura, né? A cura do homem. E o sangue tá ligado ao o vinho tá ligado ao sangue e o sangue tá ligado, né, ao perdão, né? Ao perdão, onde nós tivemos a expiação, né? A expiação e o perdão absoluto, né? Onde nós tivemos a nossa união restabelecida com Deus, né? Através do sangue de Cristo, onde nós somos perdoados, e o corpo de Cristo, no qual, né, nos curou, né? Dos nossos pecados. Agora o devocional, não sei se alguém tem mais alguma coisa para comentar, senão eu tinha um devocional de hoje muito bonito que eu queria comentar aqui. Eu acho que tem uma ligação também com essa questão de Judas. Se alguém mais quer falar alguma coisa, senão eu ia ler esse pedaço pra gente. Sabe, você lê e depois, se alguém tiver, né? Já que você está com a palavra, leia logo, né? Obrigado. Aqui nesse devocional de hoje, dia 29 de abril, eu acho que tem muito a ver com essa questão que o James estava comentando no início, isso que eu achei pertinente de ler. E tem tocado muito no meu coração isso daqui, de ontem para hoje. O que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Isso está em Marcos 8,36. Aí fala aqui em João, né? 1 João 2, 15, 17, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí o tópico do devocional é o desafio do cristão. Nosso mundo exerce considerável pressão sobre nós. Ele tem tanto a oferecer que corremos o risco de gastar nossa vida correndo atrás de coisas vãs, como dinheiro, posses materiais, atividades de lazer, popularidade ou cultura. Essas coisas não podem ser o objetivo final da nossa vida. O seu alegado valor é apenas transitório. Temos uma mente lúcida. Vamos parar por um momento e fazer um balanço. Precisamos responder a esta pergunta: o que eu realmente estou buscando? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Diz Mateus 21. O que realmente nos dá prazer, nos prende e até mesmo nos transforma. Se amarmos o mundo e os seus prazeres, tudo poderá ir bem por um tempo. Porém, nossa sede de felicidade não será devidamente satisfeita e perderemos nossa vida. Em vez disso, vamos responder ao chamado de Deus e vir até Jesus. Ele nos dará uma paz, alegria e esperança que transcende a tudo, até mesmo a morte. O desafio para nós, cristãos, é viver no mundo sem permitir a todo custo que o mundo habite em nós. Se buscar o reino de Deus for nosso principal objetivo, ou seja, desfrutar a presença do Senhor em todas as circunstâncias, seremos capazes de viver felizes sem estarmos presos aos valores e às prioridades do mundo. Nossa vida aqui na Terra será realmente benéfica para nós mesmos e para o nosso ambiente e honrará o Senhor. E tem uma chamada aqui embaixo, que é Atos 9, 32, 43. Esse livro, esse texto fala muito sobre essa questão, né,
Judas ali no momento, ele tinha os objetivos dele no qual ele acreditava que era político, ou talvez ele acreditasse realmente ali que pudesse a obra, né, além de ele estar roubando, né, ele também poder fazer algo pelos pobres, né? Então, eu estava tão ligado nas obras, né, e a gente às vezes esquece de ficar ligado em que realmente é importante, né? E no nosso dia a dia a gente tem muito esse risco, né, de ser atraído pelas belezas do mundo e acabar dedicando mais tempo, né, ou deixando de dedicar, né, o nosso tempo necessário para honrar a Deus e, né, as nossas orações, as nossas leituras, né, o nosso desenvolvimento espiritual, nossa proximidade com Cristo, né? Então é muito importante a gente chamar a nossa atenção em relação a isso, né? Durante muito tempo da minha vida, eu sempre gostei de, de computação, por exemplo, né? E a computação, ela roubou muito, muito, muito tempo da minha vida. E em muitos momentos me levaram a ficar doente, enfim, né? Porque eu me dedicava mais do que eu realmente deveria, né, ter me dedicado, né? Então, às vezes eu ficava horas e horas, longas horas, né? 10 horas, 12 horas na frente do computador, né? E que se eu tivesse, talvez tido, né, conhecimento, sabedoria, enfim, tantas outras coisas, agora faz desculpas eu vou arrumar para isso, né? Mas realmente a gente colocar Deus em primeiro lugar, né? E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue andar reto, né? A gente consegue ter o eixo das coisas, né? Não que a gente não tenha que estudar, né? Que a gente não tenha que adquirir conhecimento sobre outras coisas, mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Honrar a Deus a todo momento, né? Lembrar, né? Nos policiarmos em relação a isso, né? Não deixarmos nos levar pela cobiça, né? Pela nossa vaidade, às vezes de querer ser reconhecido ou querer algo que, né? Que não é fruto do amor, do espírito, né? Então a gente estar alinhado ali para justamente não correr o risco de, pela cobiça, nos desviarmos e nos afastarmos de Deus, né? Pá, esse devocional de hoje acho que falou muito comigo hoje. Comecei a estudar umas coisas interessantes essa semana. Ontem fui dormir, era meia-noite e meia. Aí eu falei, não, eu preciso deitar, porque amanhã tem devocional, né? Mas a vontade era de virar a noite, né? Porque realmente, né, a gente é atraído por esses prazeres, né? E isso é algo que a gente tem que se policiar o tempo todo para não ser conduzido, né, a lugares errados, né? Bom dia, seu Mário. Legal. Bom Pensa, dia, pai. seu Mário. É, Bom dia, eu, bom dia. eu queria falar também que ontem foi aniversário do meu irmão e escolhemos um lugar para ir, era brasileiro, e lá tinha música ao vivo, né? Então nós chegamos lá e eu não gosto muitas vezes das músicas que não fala de Deus, né? Mas é coisa minha. Então aí a gente chegamos lá, daí a minha irmã falou assim, cara, canta legal, né? Tá bom, né? Falei assim, não acho não. Nem prestei muita atenção, não acho não. Aí ela pegou e virou assim para mim e falou: Ô, Ruth, você viu o vídeo que eu te mandei? Eu falei: Não, achei que nem era você, veio tão estranho o jeito que chegou. Eu só deletei, achei que era scam, né? Daí ela falou bem assim: Então, vou te falar ele. Aí ela falou bem assim: no vídeo lá tinha um passarinho no deserto, e aí ele não tinha asa, não tinha como ele tomar banho, porque não tinha água. E daí passou o anjo, e ele viu o anjo e falou bem assim: Ô anjo, faz um favor para mim, chega lá no céu e fala assim para Deus, para ele me colocar uma asa para mim voar e ter uma água, sabe, para mim tomar banho, para mim tomar. Aí o anjo falou: Tá bom, eu vou. Daí o anjo chegou lá e falou: Ô Deus, você viu aquele passarinho que eu falei com ele? Será que você pode dar uma asa para ele voar, para ele sair lá do deserto? Aí Deus falou assim: Não, ele vai viver a vida toda dele daquele jeito mesmo. Aí depois o anjo volta de novo por aquele lado e vê o passarinho
Daí a, o passarinho tá com uma asa e, e tá num laguinho lá tomando banho. Aí o anjo pega e fala para ele assim: Ué, o que aconteceu? Ele falou assim: Ah, depois que você voltou, depois que você foi, eu comecei a agradecer pelo sol que me queimava, pela minha asa que eu não tinha. E eu agradeci o tempo todo. Isso que aconteceu. A, a mim. Ele perguntou isso para Deus. Ele chegou e perguntou para Deus: Deus, o que aconteceu? Daí Deus falou para ele: Ah, ele falou isso, né? Daí ele foi lá e perguntou. O passarinho falou isso para Deus. Aí o anjo foi e falou para Deus: O que aconteceu que o Senhor mudou a vida dele? O, aí ele pegou e falou bem assim: quando a pessoa muda a mente, a vida dele muda. Falei, cara, eu fiquei assim, uau. Aí ela falou, então, se você vê que a música tá ruim, ruim ela vai estar. Que o cara canta ruim, ruim ele vai cantar. Daí o James falando sobre também, agora aí que o Judas, ele deixou, deixou o diabo entrar na mente dele igual lá Eva deixou. O jeito que ele falou, eu ainda não tinha ouvido falar. Eu esqueci exatamente o jeito que ele falou agora aqui. Mas do jeito que o James falou, eu nunca tinha ouvido falar e me fez lembrar da historinha da minha irmã. Aí só ficou a historinha na minha cabeça para falar. Mas e agora vem o Fábio e fala que a gente tem que prestar atenção o que escuta, o que ouve. Então, o versículo que vem na minha mente, a historinha, é a renovação da nossa mente. E a historinha tem a ver com a renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente para o bom, para que nós sejamos agradecidos, a nossa vida muda. E eu tenho tentado ser essa pessoa agradecida. É óbvio que a gente não é todo tempo, mas eu tenho tentado ser. E realmente a minha vida tem sido melhor. Então, eu quero ser agradecida todos os dias, a Deus principalmente, mas também às pessoas ao meu redor, porque eu repito de novo, eu sou grata a Deus por ter me posto aqui nesse devocional, que todos os dias eu renovo realmente a minha mente ouvindo e eu aprendo. E a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. É isso que ela faz, ela renova a gente, renova a nossa mente. Mas a gente precisa querer. Talvez o Judas estava com tanta ambição no coração dele que quando ele teve a chance de Satanás para ter mais, ele aceitou por causa da ambição que não tirou do coração dele, por causa da gratidão que ele nunca de verdade teve por Jesus. Então, daí, por ele não ter essa gratidão, foi mais fácil. Porque eu acho que quando não somos gratos, o inimigo nos cata mais fácil. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Sabe, sabe, Ruth, eu estava pensando aqui, nessa passagem, foi a segunda vez que Jesus foi traído. A primeira foi no Jardim do Éden, né? Não era para ter comido a maçã, né? Foi dito para ele, não coma maçã. É, mas, pegando um gancho até do que você falou e o Fábio falou, por que eu volto lá, né? Porque, assim, entendimento que vem no meu coração, né? Como a gente comentou, dos pensamentos que vêm o tempo todo na nossa mente. A Bíblia fala que Deus vinha no jardim conversar com Adão e Eva todos os dias. Então imagina que que Jesus trazia para eles lá eram umas coisas boas. Veja a maravilha que lhe foi entregue, as coisas boas que foram feitas para vocês, todos esses animais, todas essas plantas, todos esses frutos, todo esse jardim foi feito para você.
para você cuidar, e, e Deus instruiu o homem para que desse nome e lhe enchia de coisas boas. Então, imagina que as coisas boas são a voz de Deus falando conosco. E aí vem o inimigo e começa a trazer as vozes ruins. Lá no Éden, olha, será que é isso mesmo? Começando com a dúvida, né? Será que é isso mesmo? Na verdade, ele não quer que você seja igual a ele, porque ali é o conhecimento. E aí ali o homem trai a Deus, né? Trai a Jesus. E depois aqui, nessa que a gente está vendo, Judas faz a mesma coisa porque o pensamento dele, aí pegando o gancho do que o Fábio falou, estava no mundo da terra, estava nas coisas efêmeras do que é passageiro. O reino de Judas, como dos demais apóstolos também, a não ser aqueles que entenderam realmente a mensagem, que é o que a gente está tentando trazer para a nossa vida e introjetar isso de forma que ela fique realidade perpétua, que é olhar para o reino dos céus e ser guiado pelas coisas que vêm do céu, e não por esses prazeres da terra, como até o Fábio citou aí. Exatamente isso. Judas acreditava que o reino era o reino da terra. Ele deu vazão aos pensamentos do diabo, que o tentaram com as coisas da terra, com o dinheiro e com essas outras ideias que passaram na cabeça dele, que a gente não sabe quais são, mas a gente e faz ilações aqui, né? Teorias e teorias, mas tudo não passa de ideias, de fantasias, de, de setas jogadas na mente dele, e que ele passou a acreditar naquilo, como Adão acreditou que comendo do fruto ele realmente, né? Então, essas setas são os perigos. É o que a gente acredita que é o perigo. E aí, se nós voltarmos a nossa busca, o nosso valor para as coisas que vêm do reino dos céus, eu entendo que fica mais difícil de nós nos deixarmos levar e nos deixarmos ser enganados, sabe? Não que a gente não vá falhar, mas nos deixar ser enganados por essas setas do inimigo, por essas tentações, né? Tudo são tentações. E acho que as mais difíceis são aquelas que vêm à nossa mente ali, porque às vezes é até difícil discernir, né? E a gente pede discernimento para Deus, pede sabedoria, tudo. Mas, enfim, As coisas é isso. que é muito louco, é até mesmo esse negócio da. Ó, tem um texto aqui que acho que fala um pouquinho, muito forte sobre isso, ó. É lá em Tiago, o capítulo 1 de Tiago, ó, eu vou ler do 12 até o 15 aqui pra gente, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? E a gente está falando justamente sobre as tentações, né? Sobre as questões aí que o James falou, né? Mas, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Mas aí aqui, ó, vem falar, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, né, depois dela ter sido estabelecida, ela dá à luz ao pecado. Né? E o pecado, uma vez consumado, uma vez gerado o pecado, ele gera a morte. Então, às vezes a gente vem, né, atraído pelaquela ideia, né, de fazer Exatamente algo, com né, Judas, né? né, de fazer algo melaborante, algo extraordinário, sem prestar atenção nas consequências, às vezes, daquilo que a gente está, né, tá planejando, né? Às vezes atraído pela cobiça de ser, né? Enfim.
receber um benefício, ser valorizado, né? Às vezes é uma baixa autoestima, onde a gente vai cobrir um vazio nosso, né? Que não está sendo coberto, né? A gente não colocou Deus, né, no lugar. Se a gente tivesse colocado Deus, aquele vazio, né, teria sido preenchido. Então, às vezes a gente, né, querendo preencher, com luxo, dinheiro, vaidades, isso é um grande perigo, né? Um grande perigo. Uma das coisas que eu penso sempre, eu sempre trabalhei com computação, né? Uma das coisas que eu, nos últimos 15 anos, 20 anos aí que venho trabalhando, é justamente pensando muito isso. Você pesar, sabe, aquilo que você vai fazer, o impacto que aquilo vai ter na sociedade, por exemplo, né? Hoje a gente tem visto aí o próprio avanço da computação, né? Impactando a vida de muitas outras pessoas. Agora a inteligência artificial, por exemplo, é uma ferramenta que a gente tem visto aí cada vez mais pessoas, né, ficando desempregadas, cada vez mais pessoas, né? E mesmo a gente sabendo que a sociedade ela vem mudando e ela vai se adaptando, né? Mas a gente sabe que cada vez mais ela vai apertando e mais pessoas vão ficando, né, fora do mercado, né? Visto aí a quantidade de pessoas hoje que saíram do mercado e hoje, né, dirigem, Uber, né, fazem esse tipo de serviço, né? Que até eles mesmos estão sendo automatizados, daqui a pouco nem motorista mais precisa, né? Então, assim, para onde, né? A sociedade, então, às vezes, né, em questão da cobiça do dinheiro, né, do prestígio, né? E o que que a gente está fazendo com a gente mesmo quanto humanidade, né? Isso é fruto de não ter o discernimento, acho que, de onde Deus está em tudo isso, né? Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida na sua presença, por o esforço de cada um, Senhor, estar reunido aqui no teu nome para estudar a palavra. Eu sei, Pai, que nos é revelado aquilo que muitas vezes está oculto ao nosso entendimento, porque muitas vezes nós ouvimos e não entendemos naquela ocasião, e no momento ela vem à tona e a gente começa a compreender diferente, nos esclarece. A tua palavra é viva e eficaz, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor falou no corações das pessoas que estiveram presentes aqui, Senhor. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, ao nosso lado, continua nos abençoando, continua nos guiando, nos protegendo, nos ensinando, porque esse é o desejo do nosso coração, Pai. Eu sei, o Senhor também sabe que nós não estamos aqui em vão. Nós estamos buscando a intimidade contigo, Pai. E essa intimidade nos leva a ajudar o próximo, a discernir, a levar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe meus irmãos. Tá bom o finalzinho, senhor Mário. Mas completamos aqui em nome de Jesus. Amém. Isso, é isso aí. Viu aí a mensagem que eu mandei para você ontem? Eu vi, seu Mário, eu vi. Você já sabia a respeito daquele computador lá, aquele... Eu dei umas estudadas um tempo atrás aí, mas é muito esclarecedor aquele vídeo lá, viu? Achei muito legal. É, Muito bom, legal assim, né? é, é Computação a é aquele ciência, né? negócio. Tem É a coisas que. ciência como a Bíblia relatou, né? São a ciência se multiplicando. E quando a ciência fala, quando Deus fala que a ciência se multiplicará, então a gente analisa a multiplicação. O que é a multiplicação? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 100. Então, a multiplicação é uma coisa assim que a gente não tem nem como imaginar, né? Quanto será multiplicada ela? Mas a Bíblia tem muitas coisas que revela para a gente aqui que a gente não tem a menor ideia. Se você um dia ler a Bíblia inteira, você vai, entendeu? Ontem eu estava lendo aqui um negócio aqui que eu falei, meu Deus do céu. E vai chegar o tempo que tudo isso vai acontecer.
entendeu? Você mandou pro Já, James já está também o vídeo? acontecendo no mundo, né? Mandou pro você, James. Isaías, Esse mandou pra Isaías Ruth. capítulo, Isaías Mandou, né? capítulo 1, por exemplo, mesmo fala que vai chegar um tempo em que 7 mulheres clamarão para ter um homem, para lhe chamar de seu. Sabia disso? Vai chegar uma ocasião dessa. Vai chegar uma ocasião em que o mancebo, o jovem, vai governar. Os anciãos não vai ter mais vez. As crianças vão governar. Está escrito aqui na Bíblia. E aí? Você vê que para uma criança vir governar é porque ela vai estar com a mente evoluída, né? Então, por isso que fala aqui na Bíblia. E a gente não tem conhecimento, mas da maneira que a gente vai lendo, vai estudando, as coisas vão se esclarecendo. Na África mesmo, hoje na África, as mulheres, elas querem porque querem ter um marido e é aquela luta, né? Aquelas provas. Tá difícil viver nesse mundo hoje em dia, viu? Tá complicado. Mas eu quero agradecer aí a oportunidade que vocês me deram, pelo menos orar. Amém, seu Mário. Depois você lê o devocional de hoje, viu, seu Mário? Eu já li, Já leu? É, a gente já. discutiu ele hoje também aqui. Eu vi você falando aí, quando eu cheguei, eu É, peguei no finzinho. é. Eu falei, olha, ele hoje pegou no devocional. Eu leio aqui todo dia. Ontem que o senhor falou, não sei o que você leu ontem, eu não li. Eu falei, pô, ele perguntou logo no dia que eu não li. Então, mas Mas o nem senhor foi leu. ontem, foi antes de ontem, foi no domingo aquela Isso, palavra que ontem, eu ontem, falei isso. ontem. Mas o senhor leu, então foi bom. Foi de ontem, eu li. O de ontem eu li, mas de ontem eu tinha pulado. O dia do É isso aí. futebol lá, o dia ficou mais apertado, né? Tá bom, gente. Até amanhã, viu? Alô, amado. Deus Vou abençoe, falar para viu? vocês, eu vou falar para vocês, eu estou até agora em reflexão com essa história que a Ruth contou, viu? Rapaz, bonito, viu? Esse negócio da gratidão, né? Ela muda a nossa perspectiva mesmo, né? Ah, e tem a ver com o que a gente estava falando, porque qual é a perspectiva que a gente está dando vazão, que a gente está acreditando, que a gente está se apegando, né? Não conversa com vocês do que a gente estava falando E aqui. eu Por não sei se exemplo, o. Deus criou, só para Deus criou todo o mundo maravilhoso, o Jardim do Éden perfeito, tudo, né? Tudo perfeito. E aí o inimigo trouxe uma perspectiva para ele diferente, uma perspectiva de falta. Olha, lhe faltou asas, lhe falta asas para você poder voar. Ele passou a acreditar que faltava asas. Sabe, assim, é, ele, ele passou a acreditar, ele acreditou naquela perspectiva do bem, do mal, da sabedoria, enfim. Eu tô esse negócio na minha cabeça aqui, sabe? E quando ele passou a ser grato, quando ele passou a agradecer, o mundo dele ficou bom, todo o entorno dele mudou e ele passou a ser digno de tudo que ele estava tendo, inclusive da asa que Deus deu para ele, né? Porque quando a gente está preparado para ter as coisas, Deus nos dá. Mas Ele não vai nos dar nada que não estejamos preparados para ter, porque senão Ele pode nos perder. É isso que eu fiquei pensando aqui. Tem É uma muito frase bonito. aqui que acho que vai para você, né? No final de semana a pastora falou. E essa frase parece que é de Einstein, esse raciocínio aqui, né? Que o Einstein falou que todos nós somos geniais, né? Mas se alguém julgar que um peixe, né, não consegue subir uma árvore, né? Ficar julgando o peixe porque ele não consegue subir uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que ele é estúpido.
né? Então, se todos nós somos geniais, mas se a gente ficar julgando, nos julgando o tempo todo que a gente não consegue fazer alguma coisa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, né? Então a gente vai ficar a vida inteira achando que a gente é estúpido, mas todos nós somos geniais. Ah, entendi. Todos nós somos geniais, mas se a gente ficar só focando naquilo que a gente não consegue fazer, a gente vai se achar estúpido. Vai deixar de aproveitar a genialidade que todos nós temos, né? Pô, não consigo ser aquilo que eu não, né, não sou, aquilo que eu não sou, aquilo que eu não sou, e vai ficar se lamentando a vida inteira, ao invés de agradecer aquilo que é e desfrutar da, né, da abundância que Deus Aquilo nos que dá, né? tem, né? Aquilo que tem. Uma frase de Einstein, isso aí. Enfim. Gente, obrigado, viu? Um dia maravilhoso para vocês. Deus abençoe. As coisas de Deus estão nos mínimos detalhes. Você já parou para pensar quando você entra debaixo do chuveiro e toma aquele banho gostoso, com aquela água gostosa, você está ali se ensaboando. Que delícia, que coisa maravilhosa. Você poder tomar um banho, debaixo do chuveiro. Isso é um prazer entendeu? Isso é muito gostoso. Que nem todos têm o privilégio de poder enxergar. Isso que é, É, pai. é. As pessoas não conseguem enxergar as coisas que estão na frente dos próprios olhos e ficam achando que para ser felizes precisam daquilo que não tem, que é a história que a Ruth contou aí. Quando muda essa perspectiva, muda a vida. Meu Deus do céu, isso é muito profundo e é muito mais profundo do que a gente está falando aqui. Tem uma frase anotada aqui que fala assim: ó, quando não se sabe o valor de algo, deixa de se obter os benefícios. E a gente começa, né, os pequenos É benefícios aí da gratidão, né, cara? Nossa Senhora. E aí, quando você não tem valor, não verdade. sabe o valor daquilo, você não agradece, né? É isso. Essa é a verdade. Até amanhã eu vou morar de novo. Deus abençoe, viu? Todos aí. Um Tchau, dia gente. Fica maravilhoso com para Deus. vocês. Benção, pai. Tchau, semana. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.